ele é muito importante na nutrição animal. E aqui é que está um grande ponto de ganho que eu acho que o Brasil tem, porque de um lado você tem a expansão da indústria de produção de etanol no Brasil, que tem crescido substancialmente nos últimos 3 anos praticamente. É possível até afirmar, né, que desde 2023 a gente passa aí por uma terceira grande revolução na indústria de etanol aqui no Brasil a partir do milho. E por outro lado, a gente tem também a abertura de mercados internacionais para países que são grandes demandantes dessa nutrição animal, desse DDG. É o caso, por exemplo, ali da China, que inclusive no início desse ano, né, 2026, fez a primeira importação aqui do Brasil. Ô José Carlos, e o que vocês pensam em termos de consultoria sobre essa oportunidade de oferta, vamos falar assim, sobre o etanol de milho? Como vocês enxergam esse crescimento ao longo dos anos? Então, é muito interessante, Agatha, quando você traz uma pergunta como essa, pelo seguinte, é muito comum, né, a gente ler e ouvir que o etanol de milho vai rivalizar com o etanol de cana. E, particularmente, nós não acreditamos num produto rivalizando com o outro. Ao contrário, a gente acredita que são dois produtos que vão se complementar na indústria, pensando na oferta do etanol para o mercado. Então, a primeira realidade que nós precisamos colocar aqui é que quando a gente olha as plantas industriais que já estão instaladas, nós temos aquelas plantas mais antigas, aquelas sim que produzem praticamente o etanol a partir da cana-de-açúcar, porém as plantas novas, elas já estão sendo construídas para ter uma dupla aptidão, você ter a condição de trabalhar ali com diferentes matérias-primas. E nesse caso, a gente acaba percebendo que além do próprio milho, você pode vir a fazer uso do sorgo ou de outros cereais. Mas no Brasil, o que a gente tem percebido? Primeiro, você teve uma expansão expressiva, como coloquei há pouco, principalmente a partir dos anos 2023, com novas plantas. As plantas anteriores a esse ano eram plantas de cana que foram adaptadas para moer o etanol, moer milho, né? E aí fazer o etanol de milho, mas as novas plantas já estão saindo com dupla aptidão para fazer utilizar vários produtos para poder fazer o etanol. Essa é a primeira condição. A segunda, a gente acredita que nós estamos entrando num momento em que será natural, a gente até acredita que será questão de tempo, para o mercado perceber que o produto mais valioso, por incrível que pareça, não será o etanol de milho, e sim o DDG, como você trouxe há pouco. Por quê? Porque o DDG ele é extremamente relevante e importante enquanto nutrição animal voltado para a pecuária. E quando a gente começa a pensar a aptidão do Brasil para a produção de carnes, é natural você ter um suplemento, uma nutrição que vem rica aqui de proteínas, vem rica de vários compostos necessários para a produção de fibra, e a partir do momento que você tem essa produção no Brasil, é natural que o excedente possa ser exportado, e é o que provavelmente irá acontecer. A gente deve vir a exportar DDG para vários países, principalmente para a Ásia. Então, nós não acreditamos numa competição etanol de milho ou etanol de cana. Nós acreditamos que o etanol, a indústria, assim como ela já faz nesse momento, a indústria de cana, nesse momento acaba priorizando ora o açúcar, ora o etanol, a depender do movimento de mercado, do preço do produto final, e aqui o produto final, eu estou tratando especificamente o etanol ou o açúcar. O mesmo vai acontecer agora com o milho, só que a diferença é que ela vai analisar a partir da matéria-prima. É mais rentável, é mais interessante utilizar o milho ou a cana. E aí, nesse caso, a sazonalidade agrícola vai fazer toda a diferença. Com certeza. E a gente vê uma descentralização do Centro-Oeste e uma migração agora dessas plantas, principalmente Paraná e Sudeste. Eu mesmo já estou trabalhando em pelo menos 10 projetos de plantas flex na nossa região. E aí a gente entende que o ecossistema, vamos falar assim, de economia circular, até com essa questão da pecuária, confinamentos, né? O Brasil, como um dos principais exportadores, produtores de carne, a gente vê uma mudança também, uma oportunidade de mercado, principalmente na nossa região, e isso é algo muito novo, porque não aconteceu, mas vai acontecer. Então, eu creio que, principalmente na nossa região, vão haver parcerias com os confinadores, com os produtores, e eu queria entender, você...
como Marquestrate, como essa inteligência de mercado, como vocês enxergam essa mudança na nossa região, no Sudeste? Eu acho que nós teremos algumas mudanças muito expressivas em alguns critérios. O primeiro, quando a gente começa a pensar na produção de etanol ou de açúcar, é inevitável fazer a comparação da usina, né, a unidade industrial, e toda a sua cadeia de suprimentos, formada por fornecedores de cana. Então, a primeira mudança que nós temos vai ser a relação da usina com o fornecedor, pensando em termos de contrato e uso da terra. A primeira característica-chave que nós temos com a cana é que os contratos são contratos de médio para longo prazo, vão tratar contratos de pelo menos 5 a 6 anos, porque uma vez que você faz o investimento ali na cana-de-açúcar, você precisa ter pelo menos 6 a 7 cortes, pensando que ela é uma cultura semi-perene. Então, os contratos firmados com os fornecedores são contratos que já têm um horizonte de 5, 6 anos, pelo menos. Por sua vez, quando você pega e coloca a produção de milho, o milho é uma cultura anual. Logo, o contrato é algo que precisa ser pensado e redesenhado, porque a maioria dos produtores, vamos pegar assim no Brasil como um todo, de certa forma acaba utilizando, né, esse contrato de uma maneira muito mais curta, até porque ele quer aproveitar qual que é a melhor cultura naquele momento para ele poder fazer o investimento. Então, a primeira realidade que nós teremos que ter ajuste vai ser no contrato das usinas com seus fornecedores. Nesse momento, eu não consigo falar para você qual que é o melhor mecanismo. O fato é que sim, esse contrato vai ter que ser ajustado e ele está em processo de desenvolvimento. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade que nós temos é que a produção do milho, ela é muito atrelada em regiões, ela sempre esteve muito associada em regiões que tinham uma pecuária muito mais intensiva. E nesse caso, o que a gente começa a perceber é que o milho, a partir do momento que você consegue ter uma produção dele ali, você consegue gerar estoque de milho, algo que com a cana-de-açúcar, o estoque já fica um pouco mais dificultado, você tem uma dificuldade um pouco maior. Então aqui a gente está falando não só da qualidade do milho, mas também na distância em que esse milho pode ser originado para poder chegar até a unidade industrial. Então você percebe que a gente tem a perecibilidade do produto também sendo considerada no raio ótimo de distância em que eu posso vir a originar, no caso, essa matéria-prima que vai virar o etanol.